Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, está uma calculadora touchscreen que eu tinha prometido que faria, certo? E é claro, para criar essa calculadora touchscreen não é um processo tão demorado e complicado. E basicamente você precisa ter todos esses itens: um display TFT Shield touchscreen, um Arduino Uno e também um cartão SD de 32 GB, certo? E é claro, essa calculadora é muito simples, ela foi criada para realizar apenas as 4 operações matemáticas. Vamos lá, ó. Como vocês podem ver, ó, vou até colocar aqui para ver se vai dar o resultado correto. Ó, como vocês podem ver, 69 vezes 5 deu 345, está correto. Aí vamos dizer, ou melhor, vamos fazer 7, só um minuto, mais 5 vezes 4. A resposta provavelmente vai ser, ou melhor, provavelmente não, vai ser 27, já que não tem parênteses e é obrigatório começar pela multiplicação, ok? Vocês podem ver, deu 27 como eu havia dito. E agora, um último teste. 95 menos 17. 78. Está correto. E é basicamente isso, uma calculadora simples, utilizada para realizar as 4 operações matemáticas. Agora que eu já expliquei e demonstrei como funciona a calculadora touchscreen e o que é preciso ter para montá-la, vamos agora explicar o código. Até daqui a pouco, pessoal. Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, está o primeiro código que vocês precisam baixar no Arduino Uno. Lembrando que é preciso também estar com o display TFT touchscreen conectado, tá certo? E é claro, esse código serve apenas para você poder calibrar o display TFT touchscreen, tá certo? E é claro, quando você baixar esse código, vai aparecer no display TFT touchscreen que você precisa pressionar o display para poder dar início a calibrar, tá certo? E é claro, para você poder calibrar, vai aparecer pontos diferentes em cada parte, em cada lado do display TFT touchscreen. E esses pontos, basicamente, só podem ser calibrados com... como é que eu poderia explicar? Não podem ser calibrados com o seu dedo, tá certo? Vocês não podem usar seu dedo de jeito nenhum para poder calibrar o display TFT Touch ao tocar nos botões, tá certo? Ou melhor, nos pontos que aparecem no display TFT, tá certo? Basicamente, eu recomendo o seguinte: para poder calibrar pressionando esses pontos que vão aparecer no display TFT, eu recomendo utilizar essa caneta touchscreen, ou melhor, essa caneta para tela touchscreen, que costuma vir junto com o display TFT touchscreen toda vez que você compra ele, tá certo? E eu recomendo usar essa caneta para poder calibrar e para poder calibrar pressionando ou apertando os pontos que vão aparecer no display TFT, tá certo? E você só sabe que pode calibrar, ou melhor, apertar esses pontos quando eles estiverem em branco, certo? Quando eles estiverem da cor branca, você pode utilizar essa caneta touchscreen ou até mesmo uma tampa de caneta normal, tá certo? E só pode calibrar, como eu disse, segurando ou apertando esses pontos quando estiverem brancos no display TFT, tá certo? Aí, tendo terminado de calibrar, apertando todos os pontos que aparecem no display, vocês têm que ficar atentos a isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse é o código final da calculadora, tá certo?
mas é importante vocês terem em mente uma coisa. Quando vocês terminarem de calibrar, utilizando o código que eu havia mostrado antes, vai aparecer no display TFT diferentes valores para TS-Left, TS-RT, TS-Top e TS-Bot, tá certo? Vai aparecer valores diferentes desses que estão aqui, tá certo? Quando vocês terminarem de calibrar. E esses valores que forem exibidos no display TFT após terem terminado de calibrar, vocês têm que colocar eles aqui, ok? E é claro, como vocês viram anteriormente, eu utilizei uma imagem no, no display TFT para poder criar uma calculadora, tá certo? E é claro, você deve estar se perguntando, como é que isso funciona? Bem, basicamente, vocês podem pegar uma imagem da internet e colocar ela com e editar ela para ficar com a resolução 320, ou melhor, vocês podem pegar a imagem de uma calculadora na internet e editar para deixar na resolução 320 por 240, tá certo? Aí, tendo feito isso, caso vocês tenham pego uma imagem da internet ou vocês tenham criado sua própria imagem para servir como calculadora, tá certo? Vocês têm que fazer o seguinte, vocês terminam de baixar, ou vocês salvam ela no computador ou notebook de vocês, independente dela estar em formato JPEG ou PNG, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que vir para esse site aqui, que pode converter uma imagem de JPEG ou de PNG para BMP. Tem que ser esse site aqui, tá certo? E, como eu já disse, vocês pegam a imagem da internet ou criam sua própria imagem e ela tem que estar em formato JPEG ou PNG para vocês converterem ela para BMP, tá certo? E tem que ser esse site porque, ao salvar uma imagem BMP, após ter terminado de converter, o que acontece é que a imagem em BMP precisa ter a intensidade de 24 bits, tá certo? Precisa ter exatamente 24 bits de intensidade para poder funcionar no display TFT. Se não tiver esse valor, pode ser que não funcione, porque eu tentei com outro valor em alguns testes anteriores e acabou não funcionando, tá certo? Então vocês têm que converter para BMP nesse site que eu havia mostrado, ok? E aí, após vocês terem terminado de converter, a imagem que vocês tiverem terminado de converter, vocês têm que baixar ela em um cartão SD de 32 GB que vocês compraram, tá certo? E aqui, por exemplo, tá CAU.bmp, calculadora Arduino Uno, tá certo? Foi o nome que eu dei para a imagem que eu salvei, tá certo? Mas eu vou de todo jeito deixar essa imagem em BMP que eu criei já no link da descrição, caso vocês não queiram utilizar outra imagem ou não queiram criar sua própria imagem, tá certo? E é claro, o código é bastante simples. Claro que essa parte aqui como é que eu poderia explicar? Sim, o que acontece é que quando você termina de escolher os números, tá certo? E coloca as operações matemáticas, tá certo? Nessa variável string fórmula, quando você coloca números e operações matemáticas, tá certo? O que é que acontece? Como é que eu poderia explicar? Assim, não adianta você tentar utilizar alguma coisa tipo isso, ó, string, aí você coloca toInt, porque o que acontece é que se você fizer dessa forma aqui, por exemplo, ao converter para int, o que acontece é que, infelizmente, as operações matemáticas
na hora da conversão, não serão reconhecidas. Não será reconhecido, ó, aqui a divisão, tá certo? Não será reconhecido a divisão, multiplicação, subtração e soma. Na hora de converter daquele jeito que eu tinha mostrado, não vai funcionar, pois as operações matemáticas não serão reconhecidas na hora daquela conversão que eu havia mostrado. Por isso tem que ser através dessas funções do tipo long, tá certo? Eles precisam identificar se tem determinadas operações matemáticas como soma, subtração, divisão e multiplicação. Aí tem que converter o número, tá certo? E é claro, logo após vocês terem terminado de como é que eu poderia explicar? Terem terminado de utilizar a calculadora touch screen para escrever a fórmula matemática que vocês estão precisando calcular, tá certo? O que é que vai acontecer? Vocês não vão mais poder digitar nada utilizando o display TFT touchscreen, e logo após terem apertado o igual, tá certo? Que está no display TFT touchscreen, vocês não vão poder digitar, ou melhor, não vão poder fazer nenhuma operação matemática por 4 segundos até o display TFT reiniciar e colocar a variável fórmula desse jeito, para que vocês possam começar de novo ou digitar uma nova fórmula matemática. Tá certo? Bom, então é isso basicamente. Ah, e também não posso esquecer disso daqui, ó. Quando vocês... Se vocês tiverem digitado 21 caracteres no display TFT, se vocês tiverem digitado 21 caracteres, ele vai ser reiniciado, tá certo? Porque o que acontece é que testes anteriores que eu havia feito mostrava que quando passa de 21 caracteres, certo? Ou melhor, quando passa dos 20 caracteres, o que acontece é que, infelizmente, pode acabar ocupando todo o espaço a fórmula que vocês digitarem, tá certo? Por isso que, ao chegar em 21, se vocês acidentalmente colocarem em 21, vai ser reiniciado, tá certo? Bom, então é isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Minha impressora 3D já está para ir para conserto, e muitos projetos que eu havia prometido serão feitos aos poucos, tá certo? Então é isso, basicamente. Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários, tá certo? Até a próxima, pessoal. Obrigado, falou e disse. Tchau!